ele deixa claro a preocupação defensiva, né? O Corinthians é muito exposto. Se eu não me engano, o Hugo Souza era o cara que mais tomou boladas, né? Que mais teve chute no seu gol no mundo, nessas plataformas que fazem esse tipo de levantamento. E no ano, o Corinthians já tomou mais de quase 300 chutes no ano. Então, ele claramente vai tentar fazer um sistema de jogo, vai organizar o time na parte tática, apesar de manter o mesmo sistema, só que você pode fazer 1000 vezes melhor. O Corinthians tá linhas mais fechadas, sistema um cobrindo o outro melhor. Isso daí acho que ele vai atacar muito nessa tentativa para fazer o Corinthians sofrer menos chutes, porque é aquela coisa, olha aí o Donelli tomando gol de fora. Aí chega no domingo, quem toma 2 gols de fora? O Hugo. Por quê? Porque tá tudo muito aberto ali. Você joga com 3 e parece que você não joga. Contra o Palmeiras, jogou com 4 volantes, 4. E 2 gols também de chute de fora da área. Ou seja, você tá mal arrumado ali. Então, esse acho que é uma situação que o Dorival claramente vai atacar. Não sei se já de hoje, né? Nem teve treino direito. Foi só 2 treinos, sendo um com o time todo, que foi ontem. Mas ele vai tentar fazer alguma coisa para o Corinthians, no mínimo, sofrer menos chutes a gol, porque realmente é um número muito alto para time grande sofrer. E volta para o estádio, e essa fica a curiosidade, o Corinthians jogou uma vez, quando o Novo Horizontino ganhou de 1-0 o gol do Alex Santana. Meio que o time reserva. Era um time reserva, para ser justo, bem mexido. Como é que foi o jogo? Hora que acaba o primeiro tempo, 16 chutes a 0 contra, inclusive um pênalti que o Hugo defendeu. Um dos maiores massacres que um time grande tomou para um time pequeno foi o Corinthians lá em Novo Horizonte. Então essa é uma amostra perigosa que o corintiano tem. Repito, o Arnaldo lembrou, time reserva, tudo bem, alguns garotos, mas não dá para você tomar 16 chutes a 0 contra um time do interior, por mais que ele possa ser organizado e tudo mais. Então... Vocês falaram que a formação deve ser um losango, certo, Márcio? Sim. E aí o Marcos Antônio fala, o losango é uma das piores formações que existem. O Flamengo deitou e rolou com os espaços. Então, acho que não tem formação imprestável, horrorosa, depende da característica dos jogadores. O que faz o Corinthians dar certo com o losango é a habilidade e extrema técnica que tem os seus 3 homens de frente. Garro, Yuri Alberto e Memphis. O que faz o losango ser vulnerável é a falta de capacidade que pelo menos 2 desses 3 têm no pra trás mente. Então, não tem sistema... infalível, perfeito, depende da característica do jogador. Quando o Vessa fala dos gols de fora da área, você pode ter losango, circunferência, triângulo escaleno na frente da área. Se os caras marcam com o olho, vai tomar gol. Exato. Não tem erro, tá? Agora, se você tem um losango e os 3 do losango e o 4 que fecha a cadeia jogam para trás, aí tudo bem, né? E pelo menos um dos 2 atacantes, no caso o Yuri Alberto, porque o que o losango te complica? Você tem um volante por dentro e 2 pelo lado, certo? Se o teu lateral, normalmente o adversário vai te atacar pelo lado com 3. O 8, vamos imaginar assim, o 8, o 6 e o 11 pelo lado. Se você só tem 2 marcando, você tem que tirar um zagueiro do lugar. Se você tira um zagueiro do lugar, o teu 9 vai fazer o quê? O facão para receber a bola. Então, a jogada que vem pelo lado precisa que o teu atacante acompanhe o 6, o lateral. Então, se o Yuri Alberto acompanha, você fica com o mesmo número de jogadores. Agora, se você não marca, você pode jogar em losango, 3-6-1, 12-14, zona 69, não importa, não vai funcionar, porque todo mundo tem que acompanhar o seu, né? E, por exemplo, o Palmeiras marca com perseguição curta. Perseguição curta é ótimo, você trava o adversário. Só que, se um mané dormir, o adversário vai parar na cara do gol. Como aconteceu contra o Bahia. Baita aula, hein? Muito bem. Aula de quê? Aula de Tática. tática e tudo mais. Ô, Arnaldo, você falou... teve uma coisa importante da passagem do Dorival pelo São Paulo, além, evidentemente, do título inédito para o São Paulo da Copa do Brasil, que tirou o time da fila, né, conquista histórica, foi o fato do Dorival potencializar alguns jogadores importantes. Primeiro, ele criou um volante. O cara que era ponta, que era o Alisson, o cara transformou em volante. Talvez o Nestor não tenha jogado tão bem com outro jogador, que não com outro treinador como com ele. Caio Paulista, a mesma coisa.
Aí eu faço duas perguntas. O Corinthians precisa que o Dorival crie ou potencialize jogadores? Sim. E 2, quem poderia ser, se é que sim? Eu acho que até no Flamengo isso aconteceu, né? De uma outra forma, acho que o Flamengo tinha mais talento. É curioso que, ao assumir os dois clubes, Flamengo e São Paulo, ele no início tenha o mesmo discurso que está tendo agora no Corinthians, na apresentação, parecia muito as entrevistas, de seguir o legado do antecessor, não é terra arrasada, etc. e tal. No Flamengo, aquele primeiro jogo foi o Internacional em Porto Alegre, aquele jogo que ele sai do Ceará e encontra a delegação em Porto Alegre e ele escala de acordo com a hierarquia. Inclusive o Diego Alves, o goleiro, não sei se vocês lembram, ele escala todos os jogadores mais famosos e experientes do Flamengo. O Flamengo toma um vareio e ele nunca mais faz isso, mas sem alarde. Tipo, ele deu a chance aos caciques. No São Paulo era um pouco diferente, porque o São Paulo não tinha tantos jogadores assim, renomados e tal, não eram caras dominantes que tinham história de títulos no Flamengo. O São Paulo não tinha isso. Mas os jogadores do São Paulo estavam completamente sem confiança e numa crise com o treinador, com o Rogério. Então, e ele chega falando, não, mas o trabalho era bom, eles precisam de um pouco mais de confiança e tal, não sei o que lá. As coisas do Dorival vão sendo feitas sem alarde. Mas, como você bem lembrou, ele tem duas marcas muito fortes, digitais, no trabalho do Flamengo e no São Paulo. Então, a minha impressão é que no Corinthians ele vai começar devagar, vai começar respeitando a hierarquia, vai revezar para não estourar, mas aos poucos, sem ser um técnico revolucionário, é capaz ele colocar uma marca lá. Eu imagino que vai acontecer isso. Não consegui ainda vislumbrar quem. Alguém vai ter um Caio Paulista, vai ter um Alisson de volante, vai ter. O que eu vi nos dois trabalhos de muito comum, e acho que é assim que o Dorival gosta de fazer, e tem a ver um pouco com a segurança defensiva, e aí eu tenho dúvida no Corinthians quem seria o melhor para fazer isso, o Vessone acha que é o Angileri. Nos dois trabalhos, ele, na linha de 4 defensiva, sempre utilizou um lateral como terceiro zagueiro, que sai jogando e não ultrapassa, não desguarnece. É o Angileri. Pode ser o Angileri. Porque o Mateuzinho, se fizer isso, é caixa. E o Charles, de lateral Não direito? sabe fazer isso. Não, eu acho que não. Falaram aqui no meu ouvido. Putz, cara, eu acho que não. Ele assim, o Mateuzinho não foi um jogador com ele no Flamengo. Quem jogava era o Rodinei, né? Que era o escape. E o Felipe Luiz ficava o terceiro zagueiro. Boa ideia essa do Charles, hein? É porque já vinha jogando de improvisado. Jogou algumas vezes. A Bahia, por exemplo... Não, então, mas a questão Mas vamos combinar que o Mateuzinho tá jogando bem. Sim, sim. bem. Pelo, Então, né? Sim. Mas o Charles vai ocupar o lado direito para fazer o pêndulo na saída de bola como terceiro zagueiro, é isso? Não sei, não imagino. Porque se ele jogar no Eu não losango imagino com o isso, Charles ali, vamos jogar de novo, Palmeiras e Corinthians? Quero. Se jogar assim, vai sair gol. Entendeu? Aí precisa ver. Entende? Porque eu vejo assim o Corinthians, ó, você tem 3 jogadores que você não tira do time, certo? O Garro inteiro, o Yuri Alberto e Memphis. Beleza? A construção do time é a partir dos 3. E do goleiro. Bom, beleza, você tem já, de 11, você já tem 4 posições definidas. O esquema para o Garro jogar, qual é o melhor? É com 3 caras protegendo ele para ele respirar e fazer o jogo acontecer. Quando ele recebe a bola nas costas do meio-campo adversário. Certo? Então, quando ele recebe a bola nas costas do meio-campo adversário, ele vira de lado, ele já, naquele domínio orientado, ele já vira de lado, ele já vê o Memphis, já vê o Yuri, ou vê o Mateuzinho, ou vê um lateral passando. Se você muda, por exemplo, joga no 3-4-3 e empurra o Garro para frente, você perde a característica dele. Não é simples fazer o Corinthians jogar. Sim. Não é simples, por causa da característica dos jogadores. Então, perfeito. Então, eu acho que o melhor exemplo nem é o São Paulo. É o Flamengo. É o Flamengo. Porque no Flamengo, ele tinha mais que esses 3. Ele ajustou a Rasca, Ele né? tinha Everton, Arrasca, Pedro e Gabigol. Tem gente aqui falando que só deu certo porque o João Gomes corria 50 uma quilômetros por maratona. Então, mas Sim. volante ele tem. Pablo né? Maia também, né? No São Paulo. Qual é? Pablo Tem um Maia moleque, e João Gomes. um camisa 5 no Corinthians que eu gosto demais, forte pra caramba, moleque da base. Como é o nome dele? Rian? Ian. O Rian é baixinho, mas corre pra caramba. Você tem o Ele- Charles com muita... O Rian pode ser o João Gomes do Dorival, cara. É.